Então, continuando aqui a nossa aula sobre decisão judicial, o próximo slide ele vem trazer para a gente informações sobre decisão judicial e fato novo. A regulamentação desse tema está no artigo 493 do Código de Processo Civil, que diz que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. E aí existe uma discussão de que tipo de fato novo seria esse que ensejaria ou modificaria, influenciaria a decisão judicial. Nós vimos, quando estudamos todas as fases e etapas do processo de conhecimento, os requisitos necessários para existir uma petição inicial, os requisitos necessários para existir uma contestação. Dentro da teoria geral da prova, nós vimos o momento em que cada uma das partes deve apresentar as provas a serem produzidas, principalmente em relação às provas documentais, né? Porque, em regra, o autor tem que apresentar as provas documentais na petição inicial e o réu na contestação, fora os casos excepcionais em que ele ou não tinha conhecimento do documento ou não tinha como adquirir aquele documento na época oportuna. E também, em relação às demais provas, elas devem ser produzidas no momento da instrução probatória. E aí, todos os fatos, efetivamente, que devem influenciar na demanda, devem estar alegados ou na petição inicial ou efetivamente na contestação. E aí, o que acontece quando se existe um fato novo? Fato novo aqui não quer se dizer um fato que efetivamente aconteceu depois da propositura da demanda. Pode efetivamente ser um fato que ocorreu antes da propositura da demanda, mas que as partes só tomaram conhecimento de sua existência depois, ou só tinham efetivamente como comprová-los depois de que a demanda já estava em curso no Poder Judiciário. E aí, se for um fato em que ele gere efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, seja do autor, seja do direito de defesa do réu, ele que pode influenciar no julgamento da demanda, o juiz deve tomá-lo em consideração, justamente para tentar proferir a decisão mais justa possível. E aí eu trago para vocês quais são os pressupostos para efetivamente a aplicação desse artigo 493. Primeiro, o fato deve ser superveniente ou anterior de conhecimento superveniente, né? Ou seja, o fato aconteceu depois da propositura da demanda, ou o fato aconteceu antes da propositura da demanda, mas as partes só tomaram conhecimento depois da sua propositura. Segundo, é indispensável que se estabeleça o contraditório. Se uma das partes alegou esse fato novo, a outra parte tem que ser ouvida para falar sobre esse fato. Se o juiz constatou esse fato novo de ofício, ele tem que abrir prazo para que ambas as partes falem nos autos para que ele possa decidir. E terceiro, o fato novo só pode ser conhecido de ofício pelo magistrado se ele estiver provado nos autos, ou seja, tem que existir alguma prova nos autos de que aquele fato aconteceu para que o juiz de ofício ele possa se manifestar sobre aquele fato e intime as partes para falarem sobre ele. Se efetivamente não existe nenhuma prova nos autos sobre aquele fato, certo? E o juiz tomou conhecimento por outros meios, ele não pode efetivamente proferir decisão levando em consideração esses fatos, certo? E aí gera uma discussão, né? Se vocês chegarem a ler o material doutrinário que eu passar para vocês, vocês vão ver que existe uma discussão no seguinte sentido: será que a ocorrência desse fato novo ele pode gerar uma modificação na causa de pedir ou no pedido da demanda? E aí a gente já viu efetivamente que só se pode modificar, né, a causa de pedir, o pedido de uma demanda depois que o réu for citado
né, que a gente aí já está na fase de decisão judicial, o réu já deve ter sido citado, já passou instrução probatória, já passou saneamento do processo. Então, a alteração objetiva da demanda, né, que é a alteração de causa de pedir e ou pedido, só pode acontecer após a citação do réu com a anuência do réu. Se o réu não concordar com essa alteração, então os elementos objetivos da demanda não podem ser alterados, certo? Então, como regra geral, poder-se entender-se que, ocorrendo esse fato novo, superveniente ou tendo ocorrido anteriormente, mas o seu conhecimento só tendo sido supervenientemente, o que é que pode gerar como consequência? Se entender, com base nessa realidade do Código de Processo Civil, que se esse fato novo vier a gerar uma modificação da causa de pedir ou do pedido, ele não pode ser considerado na decisão judicial. Não pode se alterar a causa de pedir ou pedido da demanda com base nesse fato novo. No entanto, Didier, ele traz algumas considerações sobre isso. Ele entende que, atendido esses pressupostos básicos que nós tratamos aqui, esses 3 pressupostos, certo? Considerando que é um fato que vai influenciar diretamente no julgamento da demanda, certo? Considerando que o próprio Código de Processo Civil falou em possibilidade de fato constitutivo, ou seja, o fato que constitua uma nova relação jurídica, pode sim ser feita a alteração da causa de pedir e ou do pedido da demanda inicial com base nesse fato novo superveniente, certo? E com isso se atenderia aos princípios da economia processual, porque se aquele fato novo que gerar uma nova demanda judicial, uma nova relação jurídica, ele não puder ser discutido naquela demanda, provavelmente o autor vai entrar com uma nova ação judicial para discutir aquele mesmo fato jurídico, certo? Então, estaríamos aí prezando pela economia judicial, né? Para não ter que se entrar com uma nova demanda. Estaríamos também assegurando tantos outros princípios de duração razoável do processo. Enfim, conseguir-se-ia resolver a maior extensão do litígio naquela mesma demanda, sem ser necessário se instaurar uma nova demanda judicial para discutir aquele fato novo, certo? Mas isso em questão de discussão doutrinária, tá bom? E aí nós passamos para a efetiva classificação de decisões judiciais de procedência, certo? Com relação às decisões de procedência, nós já vimos que pode ser improcedente julgando o mérito, ou pode ser improcedente sem julgar o mérito, que é uma decisão efetivamente de admissibilidade. E como é que se classifica as decisões judiciais de procedência? Temos a classificação trienária, né, que boa parte da doutrina adota, que divide as decisões judiciais em condenatória, constitutiva e declaratória. E temos a classificação quinária de Pontes de Miranda, que classifica as decisões judiciais em condenatória, constitutiva, declaratória, mandamental e executiva, certo? E aí, qual é a diferenciação dessas espécies de decisões judiciais? A decisão condenatória é aquela decisão judicial em que vai existir uma imposição uma imposição de uma efetiva condenação de uma obrigação de um fazer, né, não fazer, pagar a quantia certa, entregar coisa, de uma atividade por parte do réu. Vai existir uma combinação em relação ao réu. O réu vai ter que fazer ou não fazer algum tipo de atividade, certo? É uma decisão condenatória, aquela que condena o réu ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. É uma decisão condenatória, aquela decisão que obriga o réu a entregar determinado objeto ao autor. É uma decisão condenatória, aquela decisão que condena o réu, obriga o réu a efetivamente não fazer uma determinada obra naquela vizinhança, certo? É uma obrigação condenatória, uma obrigação de dar quantia certa. Então, uma decisão condenatória é uma decisão efetivamente que impõe uma obrigação à outra parte,
certo? E aí, para Pontes de Miranda, essa decisão condenatória poderia se dividir em dois outros tipos, que seria a mandamental e a executiva. A decisão mandamental é aquela em que, para efetivamente a pessoa que foi condenada nessa decisão condenatória ser executada, ela vai ser executada por meios indiretos de execução, né? Então, vai se impor uma multa coercitiva, vai se impor outros meios de compelir a que aquela pessoa efetivamente cumpra a obrigação que foi imposta na decisão condenatória. Então, a decisão condenatória mandamental, porque ela vai impor meios indiretos de execução. E aí vocês vão estudar os meios diretos e indiretos de execução quando vocês estudarem a parte de execução em processo civil, certo? Mas só para que vocês entendam, os meios diretos de execução, que aí nós entramos agora na decisão executiva, né, em que existe a condenação de uma obrigação e para o cumprimento da obrigação se impõem medidas executivas diretas para o cumprimento dessas obrigações. E o que são medidas executivas diretas? Por exemplo, o réu foi condenado ao pagamento de uma quantia de 20 mil reais ao autor por questão de uma indenização por dano material. E aí o réu não paga. E o que é que vai acontecer? Ele não apresenta o pagamento dentro do prazo legal executivo. O que é que vai ser gerado? O juiz, no processo de execução, quando, por exemplo, é um título executivo judicial, ele não vai fazer como no eixo judicial. Porque no eixo judicial, vocês, quando estudarem a execução, vocês vão verificar que o despacho inicial do juiz, ele já vai com mandado de penhora, né? Arresto ou penhora. Já quando é um cumprimento de sentença, que é uma execução de título judicial, existe o despacho para o pagamento efetivamente de 15 dias, né, para que haja o cumprimento de sentença espontâneo e tal e tal. Quando não há esse cumprimento espontâneo, o que é que vai acontecer? O autor, né, o exequente, agora no momento, ele vai requerer que seja cumprida aquela obrigação por meios diretos de execução. E que meios são esses? Pronto, ele está me devendo 20 mil reais por força de uma decisão judicial. Ele não pagou espontaneamente. Então, eu vou atrás de um carro que ele tenha, eu vou atrás de um imóvel que ele tenha, eu vou atrás de uma moto que ele tenha, vou perseguir os meios diretos que eu tenho de receber aquele valor, certo? Isso é uma decisão executiva, porque vai trazer meios diretos de execução daquela condenação. E uma ação mandamental, ela vai trazer meios indiretos de execução. Que meios são esses? Geralmente quando existem condenações e obrigações de fazer ou não fazer, em que a parte não quer as perdas e danos, né? Não quer uma indenização em dinheiro, ela quer efetivamente que seja prestado aquele serviço, que seja executada aquela ação ou deixe de ser executada aquela atividade. Então, nesses casos, o que mais importa para a parte que venceu é um fazer ou um não fazer por parte do réu. E nesses casos, para que seja cumprida essa obrigação imposta na decisão condenatória, é muito mais eficaz que sejam impostas medidas indiretas de execução, que é a aplicação de multas coercitivas, ou seja, ele tem a obrigação de pintar a sua casa no prazo, para iniciar no prazo de até 15 dias. Passar esse prazo de 15 dias para o início voluntário da obrigação, será imposta uma multa diária de R$250. Então, você vê que existe uma forma de compelir ao réu que foi condenado a ele efetivamente cumprir a obrigação constante numa decisão condenatória por meio de medidas executivas indiretas. Uma decisão constitutiva é uma decisão que ela pode ser constitutiva positiva ou constitutiva negativa, que é a desconstitutiva. Uma decisão constitutiva é aquela em que vai se constituir uma relação jurídica decorrente daquela decisão, certo? Ou vai se desconstituir uma relação jurídica. Por exemplo, no caso em que se discute,
se poderia ser feito determinado tipo de negócio jurídico, e aí com aquela decisão judicial se constitui efetivamente, não apenas se declara, mas se constitui a partir dali aquele negócio jurídico. Outros tipos de relações jurídicas que podem ser constituídas através efetivamente de uma decisão judicial, ou podem ser desconstituídas, né? Efetivamente, quando existe um contrato de compra e venda que não atende aos ditames legais, aos requisitos legais, e aí a decisão analisa que a partir daquele momento, né, do proferimento daquela decisão, desconstitui-se a relação jurídica esculpida naquele negócio jurídico. Então, efetivamente, são onde há a discussão de direitos potestativos, né, em que se constitui ou se desconstitui uma relação jurídica a partir daquela decisão. E com relação à decisão declaratória, a decisão que é declaratória é aquela decisão que apenas declara a existência de uma relação jurídica, certo? Ou então a veracidade ou não de um determinado documento. E aí, essa decisão ela é meramente declaratória. Todas as decisões anteriores, elas têm um cunho de decisão declaratória, mas seu objetivo principal é ou condenar, né, impor uma obrigação, ou constituir um negócio jurídico, mas elas trazem em seu bojo uma declaração também da existência e inexistência, da possibilidade ou não daquela relação jurídica. Existe uma declaração e depois vem a parte principal daquela decisão. Já a decisão declaratória, puramente declaratória, ela apenas tem o condão de declarar a existência de uma determinada relação jurídica, certo? E aí nós vemos que no artigo 20 do CPC diz que é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação de direito. Então, se eu entro com ação meramente declaratória, obviamente que a decisão judicial vai ser meramente também declaratória. E isso em que sentido? Às vezes você tem um documento, né, uma escritura pública, e aí você quer efetivamente registrar aquela escritura pública, mas existe a pendência de uma dúvida se aquela escritura, aquele documento, não obstante ser público, se ele efetivamente é válido diante de alguns requisitos que não foram observados. E aí você pode entrar na justiça apenas para o juiz declarar que aquela escritura pública ela tem validade, e ela, por ter validade, ela pode efetivamente ser registrada no registro de imóveis. E aí, com essa decisão meramente declaratória, você pode guardar essa decisão, né, para utilizar como meio de prova no momento oportuno, certo? Geralmente, as ações meramente declaratórias, elas são intentadas para que aquela pessoa ela fique com a certeza jurídica e, se necessário for, ela utilizar aquela decisão declaratória como meio de prova em um momento futuro. E aí, tendo passado sobre a classificação das decisões judiciais, nós vamos começar agora a ver os efeitos da decisão judicial. E aí, a decisão judicial pode apresentar 4 tipos de efeitos. O primeiro é o efeito principal. E o que é o efeito principal? É o que efetivamente se requer com aquela decisão judicial. Eu entrei com a ação requerendo a indenização por dano material. O efeito principal da decisão é, se for uma decisão de procedência, obviamente, condenar o réu a pagar o valor de indenização por dano material. Então, o efeito principal é, efetivamente, julgar procedente a demanda e condenar o réu, impondo uma obrigação de pagar a quantia certa. Mas, além desse efeito principal, que é o efeito que é principalmente requerido pela parte autora, nós podemos ter uma eficácia reflexa. E o que é a eficácia reflexa? A eficácia reflexa é quando a decisão produz efeitos também sobre relação jurídica estranha ao processo, mas que tem um vínculo de conexão jurídica com a relação discutida. Por exemplo, o proprietário do imóvel entrou com ação de despejo contra o locatário.
Só que esse locatário sublocou o imóvel para um sublocatário. E aí, não obstante o sublocatário não fazer parte da demanda original, a decisão que for proferida nessa ação judicial vai gerar efeitos para a relação jurídica de sublocação, certo? Então, isso é uma eficácia reflexa da decisão judicial. A eficácia anexa ou secundária é o efeito que uma norma jurídica anexa à decisão produz quando aquela decisão é proferida. Por exemplo, no caso de perempção, nós vimos a perempção, né, que é um dos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito, quando o autor, pela terceira vez, ele gera a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, e quando existe uma terceira sentença de extinção sem resolução de mérito por abandono, se o autor entrar novamente, ela vai ser extinta por perempção. O autor não pode jamais entrar com aquela mesma demanda, com aquela mesma causa de pedir, aquele mesmo pedido, mesmo que não tenha sido discutido o mérito daquela demanda. Então, é uma eficácia anexa porque aquela terceira decisão que julgou, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono, ela não disse em nenhum lugar que estava tornando perempto o direito do autor entrar novamente. Mas existe uma norma no Código de Processo Civil que diz que se a ação judicial for extinta sem resolução de mérito por 3 vezes por abandono lateral do autor, a 4ª vez, se ele ingressar, ela vai ser extinta efetivamente por perempção, certo? Eficácia probatória, a decisão como fonte de prova, certo? Ela prova, a decisão judicial ela vai provar tanto a existência da própria decisão, né? Se tiver tudo direitinho, a assinatura do juiz, no caso, a assinatura eletrônica, e também prova os fatos e atos que foram praticados na presença do órgão julgador. Por exemplo, o relatório do depoimento da testemunha, a questão do laudo pericial, todos os atos que foram praticados na presença do órgão julgador, eles vão ser provados pela decisão judicial, porque nós já vimos que no relatório da decisão judicial, ela tem que dizer todas as etapas que ocorreram no processo, todos os atos que foram efetivamente realizados, né? Se houve perícia, se não houve, se houve audiência de instrução, o que foi dito na audiência de instrução, o que constou no depoimento da testemunha de forma, pelo menos, a dizer os principais fundamentos, os fundamentos que influenciaram na tomada de decisão. Então, a decisão judicial ela tem uma eficácia probatória, porque ela vai provar tanto a existência daquela decisão judicial, como vai provar os atos que foram praticados na presença do órgão julgador, certo? Então, gente, com isso a gente finaliza nosso estudo sobre decisão judicial. Decisão judicial é um tema que ele é muito amplo, tem muita coisa para ler, para discutir, para pesquisar sobre decisão judicial. Peço que vocês leiam o material doutrinário que eu vou passar para vocês. Se não for para agora, né, porque realmente estamos com um tempo muito curto, leiam efetivamente para a vida profissional de vocês, para vocês terem um maior conhecimento. Qualquer dúvida que tiverem, mandem e-mail para mim, porque eu tento dirimir as dúvidas que existirem, tá certo? E a gente vai conversando para a gente tentar, para eu tentar fazer com que vocês aprendam o máximo possível sobre os temas que foram tratados em sala de aula, certo? Então, na próxima aula nós vamos ver coisa julgada e com isso finalizamos os temas para a segunda unidade, tá certo?